Estamos num tempo limiar. A revelação do grande Rei e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Caros amigos, bem-vindos ao nosso canal BNU Friburgo em Foco. É um prazer ter vocês junto de nós. Meu nome é Cláudio César dos Santos, trabalho com apoio do Ravi Yaakov Querentes Carit e também do Morel Cano Márcio Braga, da Academia de Mãe. Hoje nós vamos fazer aqui a gota diária com idolatria. Vamos falar de um tema que acho que vai gerar um pouquinho de polêmica, tá, gente? Mas a gente não quer discutir, arrumar encrencas, problemas. A gente nós queremos falar, esclarecer os pontos de vista judaicos, tá, gente? Porque muita gente fala assim, o mundo judaico-cristão. Gente, judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo, tá? Em primeira mão, tá? O cristianismo não é vertente do judaísmo. É uma seita que foi formada por um personagem que falcatrua o judaísmo. E vamos lá. Jesus e os samaritanos, né? Que o nome dele não é Jesus, né? A gente sabe qual é o nome dele, né? Yeshua foi inventado por esses tempos agora, sei que poucos anos para cá, nome dele. E temos alguma coisa chamada de Yeshua. Vamos lá. O samaritanismo, como religião, assemelha-se ao judaísmo. Mas há várias diferenças. Os samaritanos acreditam que o local do templo não deve ser no Monte Moriá, em Jerusalém, mas sim no Monte Gerizim, perto da moderna cidade de Nablus, antiga Sherem. Eles acreditam que a linha de sacerdotes é a única legítima, ao contrário da linha de sacerdotes em Jerusalém. Eles só aceitam a lei de Moisés de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio como obra autoritativa, mas como um texto diferente dos meros livros que os judeus aceitam. Os profetas e os demais escritos sagrados não são por eles aceitos como escritura inspirada. Existem duas variantes da Torá, a versão judaica, bem conhecida, e uma segunda versão, a samaritana. Os textos e sua base são semelhantes, embora haja notáveis diferenças. Isso só pode significar que ambas variantes tiveram como base o mesmo original, chamado de proto-massorético. Em outras palavras, o livro sagrado dos samaritanos foi composto após o ano 500 antes da Era Comum. E o samaritanismo, como um grupo religioso reconhecível, não se originou antes do V século. Há uma ideia corrente de que, no início, havia apenas uma religião pura e sem contaminação, que mais tarde houve uma cisma entre samaritanismo e judaísmo. Provavelmente esta é a perspectiva errada. Originalmente, o culto do Deus de Israel estava generalizado e ao longo dos séculos, duas religiões desenvolveram-se. Em algum momento, os samaritanos fizeram algumas alterações na Torá, que haviam herdado juntamente com os judeus, e fizeram nela várias modificações. Provavelmente podemos ser um pouco mais precisos sobre o momento em que a Torá foi introduzida no norte na década de 330 a.C. Comum. Houve discórdia entre os sacerdotes de Jerusalém e vários deles deixaram a cidade. Eles estabeleceram em Samaria. Em 332, conseguiram permissão do conquistador macedônio Alexandre o Grande para construir um templo perto de Sherem, sobre o Monte Gerizim, e a poucos quilômetros a leste de Samaria. A arqueologia confirma até certo ponto essa história, que é contada por Flávio e Iosefo, pois em suas antiguidades ele demonstra que Sherem foi reconstruída por aquele tempo. Em si mesmo, a fundação de um templo não era algo problemático. Havia santuários judeus no Egito, e vários estudiosos presumem que houve um santuário até mesmo em Babilônia. Mas o templo de Sherem, chamado também de Siquém, ficava perto da capital espiritual e política de Judá, Jerusalém, e assim passou a contestar a posição deste último como o primeiro e único santuário de Deus. Desse tempo em diante, os dois grupos cresceriam separados e as diferenças só tendiam a aumentar. A cidade de Samaria, mais como cosmopolita do que Jerusalém, era habitada por vários grupos pagãos
e suas práticas de culto podem ter influenciado a religião dos seus concidadãos que cultuavam Hashem. Os dois grupos, judeus e samaritanos, se afastaram ainda mais quando reagiram de forma diferente em relação ao onipresente, cultura grega. Em 668 a.C., era comum, o rei Seleucida Antíoco IV Epifânio ordenou que os judeus dedicassem seus locais de culto ao Deus Supremo entre os gregos, ou seja, Zeus olímpicos. No sul, entre os judeus, Judas Macabeu organizou uma revolta e purificou o templo de Jerusalém. Do norte, o povo de Samaria, que era mais inclinado e aberto à cultura grega, não estava disposto a resistir ao rei Antíoco, e não se acharam em condições de mostrar o mesmo zelo por sua fé, como o que ocorreu entre Judas Macabeu e seus seguidores. Jesus e os samaritanos. A relação de Jesus com os samaritanos é bastante curiosa. Vamos dizer, né, gente? Bastante estranha. Parece dizer o mínimo. Segundo lemos no NT, né, ele era judeu, e como tal, entendendo que esse povo tinha um nefasto passado de inclinação contra os judeus e de passiva aceitação da idolatria, em seus termos, era de se esperar que não fosse tão amistoso com eles, ou em relação a eles. Notoriamente, pelo que percebemos, Jesus parece muito inclinado a valorizar bem mais o elemento estrangeiro e antagônico à sua própria cultura e fé. Em certas porções do Evangelho, vemos que Jesus ordenando seus discípulos a não entrar em cidades de gentios ou de samaritanos. Depois, não apenas o vemos falando com uma samaritana, como também mencionando alguém dentre deles como um exemplo de bondade e caridade. Não que isso fosse possível, não que não houvesse gente piedosa entre os samaritanos, mas a menção positiva ao elemento que sempre foi hostil e antagonista à própria existência do povo judeu soa para lá de estranho, como já falamos, né, gente? A própria existência do povo judeu soa para lá de estranho, como já falamos. Vamos revisar o que diz em Mateus 10, 5, 6. Jesus enviou estes 12, eles ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide entre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nesse que primeiro momento, Jesus ordena que sua missão não deve ser, sua mensagem não deve ser lavada nem a gentios, né, e nem a samaritanos, né, levada, e apenas judeus. Este fato é bastante relevante. Pelo que percebemos, Jesus não considera os samaritanos como pessoas de origem israelita, apesar de que é muito provável que de fato eles sejam, que sempre tenham sido. Em outra ocasião, no episódio da mulher Sírio-Fenícia, que lhe implora para que cure sua filha, Jesus a princípio rejeita o pedido de certa forma e repele publicamente dizendo que não convém dar aos cães o alimento dos filhos. Um tratamento para lá de nada bom, né, com uma pessoa, né? Seja estranha, seja estrangeira ou não, tratamento que não é adequado, né, para uma pessoa que é piedosa. Vamos lá. Esta frase é extremamente provocativa e chocante, mas quer queiramos, quer não, ela reflete, de certa forma, uma atitude refratária típica da época, de uma pessoa extremamente religiosa em relação ao mundo exterior, para além das fronteiras da jurisdição da lei judaica. Aparentemente, esta atitude, apesar de parecer estranha ao suposto espírito amigável e receptivo de Jesus, era comum nas pessoas dos seus dias, mas para alguém como ele, que teria vindo para fazer diferença, não são estranhos, gente. Uma pessoa que vem para fazer diferença, porque é uma paz entre as nações, chamar alguém de cachorro, de cão, é muito contraditório, né? Que teria vindo para fazer diferença soa bem fora de contexto. Porém, apesar dessas falas contra entrar em cidades gentílicas ou de samaritanos, de sua recusa, ou de ajudar a mulher sírio-fenícia, por outro lado, vemos em Jesus contraditório usa a própria pregação quando observamos falando com uma samaritana e até usando a figura de um samaritano como exemplo de atitudes éticas e justas. Não bastante isso, ao falar com uma mulher por muito tempo, Jesus estaria infringindo um costume judaico que tinha sempre e teve força de lei. Ao judeu não compete envolver-se em longas conversas com uma mulher que não seja de sua própria esposa. Ora, isso que é verdadeiro ainda hoje, quanto mais naqueles dias, quando as tradições e costumes religiosos eram ainda mais severos e mais rigidamente observados. Sabemos, gente, que hoje o costume judeu é não ficar com uma mulher que não seja sua esposa, conversando longo tempo.
Isso não é legal para a fé judaica. Quanto mais no tempo passado, né, gente? Muito mais tempo, 2000 e poucos anos atrás, que as coisas eram mais restritivas ainda. Então, gente, isso já contradiz a Torá, Deus, a fé judaica. O bom samaritano, a história do bom samaritano no Evangelho de Lucas 10, versículo 57, que teria sido usada por Jesus para ilustrar o significado da palavra próximo, possui uma característica que confunde os estudantes da tradição rabínica. O bom samaritano que vem em socorro do homem que caiu nas mãos dos ladrões é contrastado com o sacerdote e o levita, que são retratados como frios e desumanos, considerando-se que a terceira classe de judeus, os israelitas comuns, que vem de regra são mencionados juntos ao Kohanim, sacerdotes e levi, não aparecem nessa narrativa. Várias suspeitas têm sido levantadas em relação à forma original da história. Se o redator final do texto de Lucas mantinha algum sentimento anti-judaico, isso poderia explicar a ausência da menção israelitas. Com certeza, gente, faltou a terceira classe. Isso poderia explicar a ausência da menção dos israelitas comuns. Assim, Lucas não fez pensar no Jesus, que simplesmente não queria tecer nenhuma reflexão sobre os signos judaicos, extremamente conhecido e popular sobre os deveres do judeu para com o seu próximo, fosse ele natural ou estrangeiro. E até porque a aparência ali nessa parábola parece que aparenta meio morto e não morto, né, gente? E o judeu tem uma mitzvah, se não tiver ninguém para cuidar de uma pessoa que está morta, ele tem que cuidar sim. Até o Kohanim. Parábola falsa e mentirosa. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos refletir em tudo isso aí. Quem é meu próximo? Ao encerrar a narrativa do bom samaritano, nos pergunta ao interlocutor qual, pois, desses três que parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ou seja, a pergunta foi, qual daqueles homens, um salteador, um levita, um samaritano, que seria de fato o próximo daquele que foi espancado pelos ladrões? Ao que o doutor da lei teria respondido, o que usou de misericórdia para com ele. Jesus vai e faz da mesma maneira. Lucas 10:37. É curioso o fato de Jesus ter aqui confirmado a ideia de que o próximo de alguém seria apenas aquele que teria usado de misericórdia com o fato de, com que estava ferido. O mesmo Jesus que disse antes que se amássemos apenas os que nos fazem bem, não teremos recompensa alguma, pois os pecadores se procedem. Lucas 6:32-35. Vamos lá, gente, continuando aqui. Qual é o ensino judaico sobre o próximo? Será que o judaísmo ensina desprezo pelos não-judeus? Se por gentios ou samaritanos? Digam aqui, eu não sou judeu e sou abraçado pelos judeus, tá, gente? Então toda essa história aqui é lorota. Gentios, Benonoa, que são monoteístas, ou não, são abraçados pelos judeus de forma calorosa, posso dizer isso, tá? No Midrash Taná de Biliarro, capítulo 15, lemos, bendito seja o Senhor que é imparcial para com todos. Ele diz, não defraudarás o teu próximo é com o teu irmão, e o teu irmão é com o teu próximo. Da mesma forma, no capítulo 28, tu amarás o Senhor teu Deus, isto é, você fará o nome de Deus amado pelas criaturas, por uma conduta justa para com os gentios também, e com os judeus. Compare como se frega Deuteronômio 32, Arão B, Abraão, Ibn Raim, do século XVI, em seu comentário sobre Sifri, Raim, Vital, o cabalista em seu Shari, aqui do Chá, 5, e Moses Agiz, do século XVIII, em seu trabalho sobre os 615 mandamentos, ao comentar Deuteronômio 27, ensina igualmente que a lei do amor ao próximo e com tanto os não-israelitas quanto os israelitas. Não há nenhum lugar uma opinião divergente expressa por esses escritores judeus. A parábola do bom samaritano parece apenas um ensino generalizador, preconceituoso e com intenções bem escusas de acusar todo judeu de ser indiferente ao sofrimento humano. Vamos lá, gente. Jesus é visto por milhões de pessoas no mundo todo como sábio mestre e de alguma forma trouxe verdades eternas a quem são os únicos originais ao mundo de seus dias. Esta noção impera em nosso mundo já há 2000 anos. Segundo se entende, aliás, esta suposta originalidade e singularidade dos ensinos de Jesus é que teriam vencido o mundo, ou seja, seriam esses ensinos tão hipoteticamente singulares que teriam conquistado praticamente o mundo todo para o cristianismo. Eu, sinceramente, gostaria de ver assim, mas eu gostaria muito, tá, gente, mas não é. Mas assim a história se mostra tão diferente, é que uma obrigação nos assuntos de desmistificar tudo isso, tá, gente?
Jesus não ganhou o mundo, sua mensagem não foi aceita de forma voluntária, senão talvez no início das suas pregações, caso terminemos sua vida como o fato é histórico. O fato é que muitas pessoas na antiguidade clássica rejeitavam suas ideias e que ali podemos esquemar críticas ácidas e até mesmo humorismo e sarcasmo em menções a ele e o que ensinava. Não entrando em mérito dessa questão em particular, é fato que se tornou o mesmo cristianismo conhecido no mundo antigo. Não foram senão os decretos romanos, tardios de conversão e todo o orbe romano. Esta fé, seja pelas mãos de Constantino I ou de Teodósio I, ambos imperadores, em diferentes épocas. A grosso modo, os habitantes do império dormiram numa noite como pagões e acordaram no outro dia sem nem ao mesmo saber cristãos por decreto. Não bastasse isso, as investidas da Igreja Imperial Romana, suas encerradas companhias de missionários entre os bárbaros do Império, acabaram igualmente rendendo adeptos que, depois de terem simplesmente forçado a conversão, acabaram também forçando os outros. Com o mesmo processo assim, é uma grande falácia afirmar que Jesus ganhou o mundo com sua mensagem. Foi o Império Romano cristianizado que conquistou por decretais ou pela espada o restante do mundo que até então ignorava e recusava-se a ser catequizado. Isso bem que poderia ser um sinal de que tal mensagem não seria assim tão convincente. Mas por quê? Uma breve análise dos ensinos, Jesus poderia ser útil nesse mundo. Vamos investigar. Para isso, os textos básicos de Mateus, né, tá, gente? Ao qual vamos investigar nos próximos vídeos, tá bom, gente? E falar sobre essas contradições, o que foi feito. Mas uma coisa em suma podemos falar, tá, gente? Os ensinos são contraditórios. E falar que o judeu, ele não trata bem o seu semelhante, não trata bem as pessoas, né, as pessoas que não são judeus, isso é mentira. Porque eu sou fato, a minha família e muitos que estão sendo, muitos Benenoa, muitos que estão se aproximando do judaísmo nesses dias, tá bom? Gente, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Vem ficar conosco na nossa Benenoa aqui na cidade de Nova Friburgo. Temos plataforma de estudo no grupo Movimento Benenoa Brasil com Javier Congenscares. Pode acessar no YouTube, na plataforma. Academia de Noé, com o nosso Moreto Nosso Braga. E por demais coisas assim por diante. Que a Shein vos abençoe. Lá no Comissário Gérard na Pavuna. E tudo de bom para vocês. Que a Shein vos abençoe mesmo. Procure nosso grupo de estudo. WhatsApp, Facebook, Instagram, Benenoa Brasil e também Benenoa Nova Friburgo em foto. Tchau, tchau. Tudo de bom, gente. Até a próxima!